Muito bem, galera. Então, bom dia aí de novo para vocês. Vocês estão sendo gravados, então não provoquem nada que possam arrepender depois. Galera, hoje nossa conversa é fazer exercício, galera. A gente já fez a teoria toda. Vocês viram que, na verdade, tudo que a gente fez nesse segundo módulo foi o capítulo 30, né? É o capítulo que mexe com indução eletromagnética. Aí você vê ali a lei de Faraday, a questão dos campos elétricos induzidos e os indutores. Então, é tudo num capítulo só. Por isso que eu quis separar esse capítulo, a gente parar um pouquinho e fazer nossa segunda avaliação. Eu prometo que tentei, eu juro que tentei corrigir a prova de vocês essa semana, cara, mas é muita coisa para fazer, eu não consegui terminar. Para entregar a primeira antes, mas não consegui. Mas, então, assim que eu terminar, eu já envio para vocês. Vocês querem que eu coloque logo a resolução? Vocês querem que eu dê a resolução antes? Ou junto com a correção? Se vocês quiserem, eu já posto a correção logo. A resolução da prova. Depois vocês me digam aí. Então tá, bora esquentar os motores aqui. Alt de uma vez só, né? Certo. Eu espero que vocês tenham tentado fazer alguns exercícios aqui. Obviamente, alguns vocês vão ter dificuldade, outros nem tanto. Tem exercício que é bem tranquilo. Depois vocês pegam a manha, vocês vão ver que as coisas são... elas têm uma linha de raciocínio muito correta, assim, muito certeira. Não tem muito para onde ficar viajando demais, não. Aí eu fiz esse outro com vocês, né? Vocês estão... Acho que vocês já deve ter chegado aí a tela. Então, esse 8 eu fiz. Aí eu vou deixar vocês tentando fazer. Esse aqui, ó, esse 11, galera, eu cheguei a montar ele com vocês num dos exemplos da aula, tá? Eu cheguei a montar essa equação aí com vocês num dos exemplos da aula. Bora fazer esse... Cadê? Esse 18 aqui, ó. Tudo bem? Já fizeram ele? Eu sei que Dona Heloísa deve ter feito, que ela já fez tudo. A bicha é violenta. Já fez, Heloísa, esse aí? Aí, falei. Depois tu me diz o que você não conseguiu fazer, tá? Então, ó, nessa aí ele diz o seguinte. Na figura, parará, dois trilhos condutores e retilíneos formam um ângulo reto. Uma barra condutora em contato com os trilhos parte do vértice no instante t igual a zero, com uma velocidade escalar constante de 5,20 metros por segundo e passa a se mover entre os trilhos. Um campo magnético de 0,35 Tesla, que aponta para fora da página, existe em toda a região. Determine na letra A o fluxo magnético através do triângulo formado pelos trilhos e a barra no instante de 3 segundos. E depois a força eletromotriz aplicada ao triângulo nesse mesmo instante. Aí depois ele faz uma pergunta besta qualquer lá. Bom, eu acho que eu já tenho essa figurinha. Essa aqui é a questão 18. Capítulo 30, tá? Deixa eu escrever capítulo 30, porque depois vocês vão ter acesso a isso. Cadê esse carinha aqui, né?
Então, olha só, galera, o bichinho começa, essa barra condutora aí, ela começa lá no vértice. Quando ela está lá no vértice, o tempo está zerado. Nesse momento, não tem área, né, porque não existe espaço aí entre as barras, então não tem área útil onde o campo magnético está atravessando, então não tem fluxo. À medida que esse bichinho vai andando, a área do triângulo vai aumentando. E essa área depende do tempo, certo? Então, a gente precisa saber como que essa área depende do tempo. Eu preciso montar uma área. Né? Para isso, a gente pode pensar no seguinte, ó. Eu vou fazer uma linha aqui representando a altura do triângulo. Lembrem que a área do triângulo é base vezes altura, né? Então, eu vou aqui montar um... Deixa eu ver que cor que eu escolho. Ó, vou fazer de rosinha. Eu acho que fica bem chamativo. A altura do triângulo vai ser essa aqui. E aí vocês estão vendo que já separei o triângulo em dois pedaços iguais. Deixa eu botar mais centralizado aqui. E esse pedaço do triângulo aí, galera, essa distância, ela é dada exatamente pelo tanto que a barra andou, né? E o tanto que a barra andou, como é que você sabe o que é isso? É a velocidade vezes o tempo. É a velocidade da barra vezes o tempo. Isso me dá a distância caminhada por essa barra. E isso já representa a altura do triângulo, né? E como nós temos o ângulo de 90 graus aí na quina, é porque esses ângulos todos são iguais, ó. Aqui é 90 graus, aqui tem que ser 45 e aqui tem que ser 45. O que isso quer dizer? Que os catetos desse triângulo são iguais. Se os catetos desses triângulos são iguais, é porque... Deixa eu apagar aqui, porque senão fica muito bagunçado. É porque esse lado aqui vale VT, esse lado aqui também tem que valer VT, né? Porque os ângulos internos são os mesmos. Então, eu estou aí diante de um triângulo isósceles, né? Um triângulo isósceles. Bom dia, Isabela. Um triângulo isósceles. Então, você tem aí um triângulo, é só a metade do triângulo. Um triângulo com altura VT, base VT. Beleza? Eu quero a área, galera, do triângulo grandão. Eu quero a área do triângulo grandão. Então, isso vai ser base, que é VT, vezes a altura, que é VT, só que eu vou multiplicar por 2, porque eu tenho o triângulo da direita e o triângulo da esquerda, esse cara aqui também, ó. Beleza? São dois triângulos. Tudo dividido por 2, porque essa é a área do triângulo. Então, 2 com 2 morreu, isso vai dar V2. V2. Pronto. Essa é a área do triângulo. Aí, cara, com isso em mãos, a gente calcula fluxo, a gente calcula força eletromotriz, a gente calcula tudo. Vamos lá, na letra A, ele quer que a gente calcule o fluxo. Lembrando que o fluxo magnético, como o campo magnético ele é uniforme, bonitinho, né? Isso vai ser B A vezes o cosseno de φ. Se a gente escolher o vetor normal para fora daí da televisão de vocês, da tela, vocês vão ter o ângulo igual a zero e o cosseno vai dar 1, certo? Então, o nosso fluxo magnético está dado. É B vezes a área, que é V2T2, e morreu. Tá bom? Aí tem que substituir aí as coisas que ele deu. Deixa eu voltar lá para ver o que é cada coisa. Cadê? Ó? O B é 0,35, o V é 5,2 e o T é 3. Então, vamos lá. Zero 0,35 vezes 5,2 quadrado vezes 3 ao quadrado. Juntando tudo isso aí, deixa eu ver. Eu fiz isso esses dias, dá 85,18.
Weber. Molezinha, né? Chuchu, beleza. Na letra B, ele pede, galera, a força eletromotriz induzida. Deixa eu subir aqui, vou fazer aqui em cima, ó. B. Lembrando que a força eletromotriz induzida, de acordo com a lei do senhor Faraday, é menos dφ dt. Certo? Fácil também, né? A força eletromotriz induzida, então, é igual a menos d dt aí centrando, menos d dt daquele troço lá, que é o nosso fluxo, é d v2 t2. Não é isso? Bom dia, dona Issa. Bom, aí na hora que você derivar esse troço, o 2 cai. Vai dar menos 2 vezes b v2 vezes t. Aí, galera, como a gente está preocupado apenas com o módulo, eu vou ignorar esse sinal de menos aí. Aí vai ficar 2 vezes, então, 0,35 vezes o b, vezes o v, que é 5,2 de novo, ao quadrado, vezes o tempo, que é de 3 segundos. Então, força eletromotriz induzida, isso vai dar 56,8 volts. Aí, ó. Exercício bom para a gente esquentar os motores e lembrar algumas coisinhas. Aí você pode perguntar, professor, e assim, para onde que está a corrente induzida nesse circuito? Bom, aí você olha lá para o desenho. A área está crescendo, certo? Se a área está crescendo com o tempo, galera, o fluxo está crescendo com o tempo. Então, a corrente elétrica tem que ser tal que o campo magnético produzido por ela contrarie este crescimento. Então, como o fluxo está crescendo para fora da tela, a corrente elétrica tem que gerar um campo magnético para dentro, porque está crescendo para fora. Então, você tem que ir contra o crescimento, certo? Isso quer dizer que a corrente elétrica, ela tem que... Caraca, essa cor aqui não vai dar não. Ela tem que ser, deixa eu botar um roxo aqui, ela tem que ser no sentido, ó, no sentido horário, porque aí você consegue fazer um campo magnético na região interna do triângulo para dentro, produzido por essa corrente elétrica. Tudo bem? Essa é a ideia da lei de Lenz. Tem uma letra C lá, bem mequetrefe, que ele pergunta o seguinte: se a força eletromotriz é dada por uma constante vezes T elevado a N, em que A e N são constantes, determina o valor de N. Tu já fez, né, velho? Força eletromotriz está aqui, ó. É uma constante vezes T elevado a 1. Então, é uma pergunta sem muito o que fazer. Então, ok? Galera, dúvida em relação a esse exercício? Deixa eu voltar lá. Deixa eu dar um zoom out aqui. Tranquilo? Facinho, né? Professor, o sinal aí da força eletromotriz dá o sentido da corrente? Então, mais ou menos, né, cara? Porque a força eletromotriz ela não é um vetor. E nem a corrente é um vetor. Então, esse sinal aí, ele é apenas um sinal matemático de força eletromotriz, que você teria que interpretar se tivesse uma bateria lá dentro, enfim. É por isso que a gente não trabalha muito com esse sinal de menos na hora de fazer conta.
Mas ele faz diferença na hora que você vai fazer, por exemplo, uma equação diferencial, né? Porque aí o menos quer dizer que está aumentando, né, uma derivada, e o mais quer dizer que essa derivada está crescendo. Então, aqui para a gente, o sinal de menos ele não tem tanta importância, porque ele não justifica absolutamente nada. Porque eu posso definir, por exemplo, que o menos aí quer dizer uma corrente girando no sentido anti-horário, mas isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Então, a gente está preocupado mesmo com o valor da força eletromotriz. Aí, para saber o sentido, aí é melhor você olhar para a física do negócio e descobrir o que está acontecendo, porque senão fica tudo muito solto. Se a força eletromotriz fosse um vetor, aí beleza, a gente até conseguiria fazer uma definição mais rigorosa. Mas como é um escalar, velho, é apenas um número. Se é apenas um número, não dá para a gente falar em sentido, entendeu? Não dá para a gente falar em direção. Então fica meio escorregadio aí essa definição. Então, a gente, quando faz a conta, trabalha sempre com o módulo. Pronto, o módulo é o que interessa. Caso a gente entre numa equação diferencial, caso a gente entre em alguma outra análise, aí o menos ele está ali para a gente fazer a nossa interpretação. Mas fora isso, ele não faz muita diferença, não. Beleza? A interpretação ele vem do desenho, da física do negócio. Beleza, Thales? Então, fechou. Deixa eu ver qual outro bacana aqui. Ó, esse 20 aqui parece legal também. Tem vários, tá? Esse 21 também. Bom, vamos ver esse 20. Em uma localidade, o campo magnético da Terra tem um módulo de 0,59 Gauss. Galera, Gauss é uma outra unidade do campo magnético, tá? É outra unidade. E ela tem uma conversão para Tesla. E esse campo tem uma inclinação para baixo de 70 graus em relação horizontal. Uma bobina plana horizontal tem 10 centímetros de raio, com 1.000 espiras e uma resistência total de 85 ohms. E está ligada em série com um medidor de 140 ohms de resistência. A bobina descreve meia revolução, então ela dá meia volta, em torno de um diâmetro. Qual é a carga que atravessa o medidor durante o movimento? Então, vamos lá. Essa é a 20. Vamos tentar entender o que está acontecendo, porque ele não deu desenhos, né? Ele não deu desenhos. O que ele está falando aí, galera? Existe uma bobina. Eu vou representar uma espira dessa bobina para ficar mais fácil a gente enxergar o que está rolando. Então, ó, imagina que isso aqui é uma espira. Deixa eu deixar ela de cor escura. Beleza. Na verdade, eu vou deixar ela de outra cor. Bom, vou deixar assim. Então, imagina que essa aí é uma espira da nossa bobina lá, só para a gente enxergar o que está acontecendo. Essa espira, ela está alinhada, galera, com o chão. Então, esse eixo dela aqui, ó, deixa eu botar logo uma linha assim. Então, esse eixo dela aqui é paralelo ao chão. Isso. E esse eixo aqui, ó, é perpendicular ao chão. Seleciona, cara. Não vai selecionar, não? Pronto. Então, imaginando o que está acontecendo, né? Essa é uma espira da bobina, uma espira só. E essa é a situação 1. Ele falou que tem um campo magnético que aponta para baixo.
Vou botar o campo magnético aqui de, sei lá, de roxo. Ele aponta para baixo e faz um ângulo de 70 graus em relação à horizontal. Beleza? Deixa eu inclinar mais ele aqui. Pronto. Esse é o campo magnético da Terra em relação à espira. E aí ele fala que esse ângulo com a horizontal aqui vale 70 graus. E aí, para a gente definir o vetor A, vamos definir o vetor A na direção do campo, né? Só que perpendicular a essa nossa espira. Então, eu vou definir aqui, galera, um vetorzinho A para baixo, perpendicular à espira. Esse é o vetor A. Certo? E aí a gente já consegue enxergar que o vetor A e o vetor B fazem 20 graus um em relação ao outro. É esse ângulo que é importante, porque quando você calcula o fluxo, é BA cosseno φ. E o φ é o ângulo entre o B e o A. Beleza? Nesse caso aqui, esse ângulo vale 20 graus. Então aqui, ó, 20 graus. Até aí tudo em ordem, né? Essa é a situação 1. Vou botar aqui, ó, situação 1. Vou botar mais em cima. Na situação 2, o que ele falou? Que essa espira, ela vai fazer meia volta. Se ela fizer meia volta, galera, eu já devia ter copiado, né? Se ela fizer meia volta, ela vai em torno do diâmetro, não sei, né, para você assim. Olha lá, aqui tá mesmo inspira, tá? Meia volta em torno do diâmetro, ela vai voltar a mais ou menos a posição original, só que a parte que está virada para cima fica virada para baixo e vice-versa. O que isso vai mudar na nossa ideia? Apenas o vetor A. O vetor A que antes apontava para baixo, agora ele vai apontar para cima. Certo? Então, deixa eu botar nosso vetorzinho aqui. Não, eu não vou fazer todos os caras, não, senão eu vou perder muito tempo, tá? Então, agora, ó, o que vai rolar? Eu vou ter o vetor A apontado para cima, porque a espira deu meia volta em relação ao diâmetro dela. Deixa eu botar agora o campo magnético aqui. O campo magnético não mudou, perfeito? Então, o campo magnético continuou para cá. Esse aqui é o A. E esse aqui é o B. Certo, galera? E agora, o ângulo formado entre o A e o B é esse aqui, ó. Não preciso disso. Esse cara aí. Beleza? E esse cara aí vai dar 70 mais 90. E 70 mais 90 costuma dar 160 graus. Beleza, galera? Essas são as duas situações aí que está acontecendo. Na situação 1, eu consigo calcular o fluxo. Então, fluxo 1, ele vai ser BA vezes o cosseno de φ, né? Então, fluxo 1, ele fica... Vamos lá. 0,59 Gauss. Aí tem que passar para Tesla. A ideia é sempre assim, ó. 1 Gauss corresponde a 10 a menos 4 Tesla. Eu vou escrever lá para vocês. Tá bom? O que mais que a gente vai precisar aí? A gente vai precisar do raio da espira. O raio tem 10 centímetros.
Então, vamos lá. Então, deixa eu só colocar aqui, antes que eu esqueça, ó. 1 Gauss é igual a 10 a menos 4 Tesla. Então, ficamos com 0,59 vezes 10 a menos 4, vezes a área é πr ao quadrado, o R é 10 centímetros, então 0,1 ao quadrado, vezes o cosseno de 20 graus. Beleza? Esse é o fluxo na primeira situação. Fazendo essa conta, senhores, isso vai dar 1,74 vezes 10 a, cadê? Menos 6. Aí você vai fazer a mesma coisa para o fluxo na segunda situação. Ó. O fluxo na segunda situação vai ser o B, o A, vezes o cosseno de φ. Eu vou chamar isso aqui de φ1 e aqui de φ2. Que a única coisa que mudou foi o φ, né? Foi o ângulo entre o B e o A. Então, o teu fluxo 2, ele vai ser a mesma coisa, só que com cosseno de 160. Então, vai ficar B, que é 0,59, vezes 10 a menos 4, vezes o π, r quadrado, vezes agora o cosseno de 160. Que, inclusive, é igual ao cosseno de 120, só que com o sinal trocado. Beleza? Então, vai dar o mesmo resultado lá de cima, só que com um sinalzinho de menos na frente. Então, vai ficar menos 1,74 vezes 10 a menos 6 Weber. Bom, beleza. Aí o que ele quer? Ele quer a quantidade de carga que passa pela espira nesta meia volta. Beleza? Bom, galera, aí a gente tem que calcular a força eletromotriz. Lembrando que a força eletromotriz induzida vai ser calculada como menos dφ dt, né? Nesse caso, o dφ dt, ele vira uma variação. Então, eu posso escrever, ao invés de dφ, eu posso escrever ΔΦ sobre ΔT. Belezinha? E, claro, vou multiplicar aqui pelo número de espiras, que eu fiz de uma espira só. Bom, então, minha força eletromotriz vai ser igual a menos. Aí, galera, a variação do fluxo, vocês sabem, né? É o fluxo final menos o fluxo inicial. O fluxo final menos o fluxo inicial vai dar 2 vezes esse valor aí, ó, de 1,74. Aí, como vai aparecer menos, aí menos com menos dá mais, mas isso pouco importa, como eu já tinha falado. Então, isso vai dar 2 vezes 1,74 vezes 10 a menos 6, vezes o número de espiras. Quantas espiras são? 1.000 espiras. Então, vezes 1.000. Certo? Tudo isso, galera, dividido por delta T. Vou botar aqui, ó, tudo isso dividido por um delta T, que eu não conheço. Bom, de onde que esse delta T vai entrar? Ele vai entrar na pergunta, porque a pergunta do cara não é sobre a corrente. A pergunta é qual a carga que atravessa o medidor durante o movimento. Então, se geramos uma força eletromotriz, obviamente geramos uma corrente. E a força eletromotriz vai ser R vezes I. Então, R vezes I vai ser igual a 2 vezes 1,74 dá 3,48.
vezes 10, aqui vai dar menos 3, né? Sobre o ΔT. E aí você troca o I pela quantidade de carga sobre o tempo, porque a gente lembra que, eu vou botar aqui nesse canto, ó, o I vai ser a quantidade de carga que atravessa o sistema sobre o intervalo de tempo. Maravilha, né? Então, deixa eu vir para cá. E quem é a resistência? A resistência, galera, como está em série, tu vai somar as duas. É a resistência do medidor, que é, cadê? 140, e a resistência da própria bobina, que é 85. Então, quando você somar 140 mais 85, isso vai dar 225, né? Então, ficaria 225 vezes a quantidade de carga sobre o ΔT. Isso vai ser igual a 3,48 vezes 10 a menos 3 sobre o mesmo tempo. Aí, ó. Pronto. Ficou chique. Isso vai dar, cadê? 1,55 vezes 10 a menos 5 coulombs. Né? Se a gente quiser passar isso para 10 a menos 6, isso dá 15,5 vezes 10 a menos 6, que é microcoulombs. Pronto. Beleza? Sacaram a manha da parada aí? Sossegado, né? Qualquer dúvida, vocês me dão um grito. Hoje eu vou só fazer exercício com vocês. Se tiver algum que vocês queiram que eu faça, vocês me avisam também, tá? Esse 21 aí vocês fizeram? Digam para Moá. Fizeram ou não fizeram? Heloísa deve ter feito, né? Não, não. Não. Então tá bom. Então bora fazer ele. Vocês vejam que essas coisas mais práticas assim, galera, com mais aplicação no dia a dia, por exemplo, vocês podem visualizar, são coisas que eu gosto de fazer, né? São coisas que eu acho legal a gente fazer conta, porque são situações reais, né? Então, essa da bobina aí, com a pessoa com a bobina próxima à Terra, com o campo magnético, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esse tipo de situação em que parece ser mais contextualizada, são coisas que eu gosto de colocar na prova. Vocês estão entendendo, né? É isso. Então, bora para o 21. Na figura, uma semicircunferência de fio de raio 2 centímetros, gira com uma velocidade angular constante de 40 revoluções por segundo, na presença de um campo magnético uniforme de 20 militesla. Então, determine, letra A, a frequência e B, a amplitude da força eletromotriz induzida no circuito. O que a gente vai fazer aqui, galera? Acho que eu tenho essa figurinha também. Questão número 21.
Olha que diabo é isso. Tem lá um circuito com uma área, nós não sabemos, né? Essa área formada por essa parte aqui, ó, triângulo retangular, né? Nós não sabemos o que está acontecendo, não sabemos que área é essa. Eu vou chamar essa área de A. Não sei que área é essa. Vou chamar essa área de A. Quando você gira a manivela aí, o que você está fazendo? Você está aumentando a área por mais, você está colocando mais uma área de π a quadrado, como é uma semicircunferência, deixa eu arrumar isso aqui. Credo. Não. Você está aumentando essa área com mais π a quadrado sobre 2, certo? Que é o πr quadrado sobre 2, o r é o a, é metade da circunferência, né? Ou, quando esse cara estiver alinhado perpendicularmente, o fluxo não atravessa essa área, então você vai ter A. Quando essa circunferência desce, né, vira para baixo, aí você está subtraindo πa quadrado sobre 2, aí fica nessa brincadeira, enquanto vai girando, ou sua área vai aumentando para πa quadrado sobre 2 e depois subtrai πa quadrado sobre 2, né, durante o tempo que isso acontece. Isso é feito uma revolução de 40 vezes por segundo, ou seja, a frequência de 40 Hz. Tá? Essa é a pergunta da letra A, a pergunta até meio sem sentido, tipo, ele pergunta, qual é a frequência? Pô, a frequência o cara já deu, velho. Frequência de 40 Hz. Isso que quer dizer 40 revoluções por segundo. Né? Muito bem. Então, letra B. Ele quer a amplitude da força eletromotriz induzida. Galera, o que é a força eletromotriz induzida? É dφdt. Só que dφdt, eu tenho que derivar o fluxo, mas o fluxo depende da área. E quem está variando nessa história aí é a área. Tá bom? Então vamos escrever primeiro essa área. Eu sei que a área depende do tempo. Isso vai ser essa área que eu chamei de A, mais a parte que está oscilando, que é a parte da semicircunferência. Né? Se eu definir, por exemplo, quando o ângulo aí for... Esse cara está girando com um determinado ângulo, né? Esse ângulo depende do tempo. Quando esse ângulo for zero, por exemplo, no tempo igual a zero, eu vou ter o fluxo máximo, beleza? E quando ele for perpendicular, ele vai ter um fluxo zero, passando por essa semicircunferência. Então, isso me induz a pensar num cosseno. Então, eu vou colocar aqui, ó, π ao quadrado sobre 2 vezes um cosseno de ômega t, que é o ângulo que esse cara está girando. Faz sentido para vocês? Quando o tempo é zero, eu estou com a espira alinhada. Então, o ângulo é zero, o cosseno dá 1. Aí eu vou ter A mais o pedaço da circunferência. Pronto, aí dá o completo, aí dá a área máxima. Aí quando esse tempo for tipo 90 graus, né, associado a 90 graus, aí você vai ter área zero para ele e fica só a área do retângulo e assim por diante. Aí a gente consegue montar coisa bonitinha usando isso. Beleza. Professor, eu não entendi a questão do ângulo, não. Entendeu não, cara? WT aí. É porque essa sua manivela, ela está girando com uma frequência constante, certo? E isso quer dizer que quando você tem um movimento circular com uma frequência constante, o ângulo que esse negócio gira, se você olhar ele de perfil assim, ó, aí imagina que aqui está a sua espira, ela vai girando nesse sentido. Tá vendo de perfil? Quando passa um tempo, esse ângulo que você gira é ômega t. Porque lembra que o ângulo
ele corresponde ao ângulo inicial mais ômega t. Se eu falar que o ângulo inicial é 0 quando o bichinho está lá assim, né, paradinho não, tá alinhado, aqui você não tem ângulo inicial, e aí eu vou chamar apenas que o ângulo depende do tempo. Então fica apenas ômega t. Tá certo? E aí isso representa para a gente essa espira girando pela manivela com uma velocidade angular de ômega t, então o ângulo depende desse tempo aí. Tá bom? Aí o que acontece? Quando o tempo é zerado, quando o tempo está zerado, essa espira, ela está alinhada. Eu estou olhando de perfil, tá? Essa espira está alinhada. Então você vai ter a área A mais π ao quadrado sobre 2. Beleza? Que é o que você está vendo por cima nesse desenho daqui do problema. Eu estou olhando agora de perfil, de ladinho assim. Tá bom? Aí, à medida que o tempo vai passando, esse troço, ele vai girando. Então, ele vai girando com o tempo. Então, em algum momento, ele vai estar aqui, ó, por exemplo. Essa semicircunferência vai estar aqui. E o fluxo magnético está para baixo, assim, ó. De acordo com essas linhas que são os xizinhos aqui. Esse é o campo magnético. Então, nessa situação, o que acontece? A semicircunferência não contribui com nada, beleza? Porque não passa campo magnético por ela, então eu só vou ter fluxo magnético passando pela área A. Pela área A. E isso bate com a gente usar o cosseno. Por quê? Porque nesse momento o ângulo é de 90 graus. Se eu colocar 90 graus aqui dentro do meu cosseno, vai dar o cosseno de 90, que é zero. Então, isso tudo zera e fica apenas a área do retângulo. Beleza? Aí, depois de um determinado tempo, quando essa espira ela girar 180 graus, ela vai vir para cá. Ó. E aí, o meu circuito, ele diminui. Ele fica só com esse pedaço aqui. Então, qual vai ser a área do circuito? Vai ser A menos π a quadrado sobre 2. E aí bate de novo com o meu cosseno, porque o cosseno de 180 é menos 1, e aí fica um menos aqui, ó. Sacou? Então, usar o cosseno corresponde diretamente à nossa montagem do problema. Tá? E o ômega quer dizer a frequência com que esse cara gira, que é o ângulo de giro da sua manivela. E ele deu 40 Hz, né? A gente sabe que esse ômega aí é 2π vezes a frequência. Tudo bem, Marco? Ficou mais claro? Ficou tranquilo agora. Então, massa. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu apagar aqui. Beleza, então bora usar a lei do senhor Faraday. Força eletromotriz, né? Vou parar de escrever induzido, vou direto. Menos Φ magnético dt. Então, a nossa força eletromotriz, ela fica menos ddt de quem? Aí, de novo, galera, vocês estão vendo que como o circuito como um todo, ele não gira o circuito como um todo, não gira, ele só gira um pedaço dele. E eu já somei a contribuição dessa parte que gira usando o cosseno de ômega t. Então, o ângulo entre a normal e o campo continua sendo o mesmo, tá? O campo está para dentro da tela, então a normal do circuito está para dentro da tela também. E isso dá zero, tá bom? O cosseno desse ângulo aí vai ser 1. Então, fica apenas B vezes A. Esse nosso fluxo magnético. Tá bom? E aí eu posso trocar agora. O B é constante, ele sai da bagaceira aqui, né? Aí fica apenas uma derivada em relação ao tempo do nosso A, que é constante,
mais π A2 sobre 2 cosseno de ômega t. Beleza? Então, nosso fluxo vai dar menos B vezes. Senhores, o primeiro termo, que é a área do retângulo, ele é constante, né? Esse cara não muda. Então, a derivada dele vai dar zero. Aí eu vou pegar somente a derivada do cosseno. E aí o π e o a ao quadrado, eles são constantes também, então eles saem aqui da minha derivada, fica π ao quadrado sobre 2, então, vezes a derivada do cosseno. E a derivada do cosseno é menos o seno. Aí tem um ômega aqui que sai também, né? O ômega sai fora. Seno de ômega t. Aí o menos com menos, eu vou botar aqui e viro mais. Beleza? Então, esse aí é o nosso, como é que diz? É a nossa força eletromotriz induzida. Só que ele pede a amplitude. Professor, e o Azão ali, pra onde é que ele foi? Então, eu estou derivando ele, né? Como ele é constante, a derivada dele é zero. Não, de boa. Bom, aí a derivada vai pegar só lá no cosseno, porque o cosseno é quem depende do tempo. Muito bem, galera. Então, o que é essa tal dessa amplitude? Vocês estão vendo que a força eletromotriz induzida ela é variável? Porque ela depende do seno. Então, tem hora que ela é máxima, tem hora que ela é mínima, tem hora que ela é zero, e ela fica oscilando, né? A amplitude da função seno é exatamente o número que está aqui atrás, ó, que multiplica a função seno. Esse cara aqui corresponde à amplitude. Porque a gente sabe que o seno ele vai de menos 1 até 1. Então, o número que multiplica ó, esse menos 1 até 1 é que é a amplitude da função seno. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, a força eletromotriz máxima é exatamente esse número que está ali, que é o B π ao quadrado sobre 2 vezes o ômega. Beleza? Esse vai ser a nossa amplitude. E eu posso trocar esse ômega por 2πf. Vai ficar assim, ó, B π ao quadrado vezes 2πf, tudo sobre 2. E aí, ajeitando a casinha, ó, 2 com 2 morreu. A força eletromotriz máxima vai dar B, π com π, π ao quadrado, A quadrado, vezes F. Pronto. Aí é só substituir agora os valores. Vamos lá. Quem é o B? O B é 20 militesla, então é 20 vezes 10 a menos 3. O F é 40. O raio é 2 centímetros. Então, vamos ver o que está rolando. Então, 20 vezes 10 a menos 3, π quadrado, vezes 2 centímetros, né? 2 vezes 10 a menos 2, passei para metro, ao quadrado, vezes 40. 40 Hz. Então, a amplitude desse troço aí, deixa eu ver, cadê a minha conta? 3,16 vezes 10 a menos 3 volts. Ou, se vocês preferirem, 3,16
milivolts. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Sossegado? O segredo desses caras todos aí é vocês olharem para o que está variando, né? Se é o B, se é a área, e aí vocês vão ter que derivar o fluxo para achar a força eletromotriz. Monta, então, o fluxo, depois deriva em relação ao tempo, e isso vai dar a força eletromotriz induzida. Basicamente, esses exercícios todos são assim, ó. Até o 20, cadê, ó? Todos eles são assim. Eles vão te dar variações, as coisas. Esse 26 aqui, ele é legal. Vamos fazer. Basicamente, todos são assim. Você vai ter que encontrar o fluxo, derivar o fluxo e achar a força eletromotriz. Tá bom? Esse 26, galera, eu fiz ele essa semana. Aí tem esses aqui que tem os 3 pontinhos, tá? Depois vocês tentem fazer. Tem o 27 e tal. Vou fazer esse 26 aqui, porque ele pode ser que trave vocês por conta da integração. Mas a ideia é tranquila. Ó, no sistema da figura, o A é 12 centímetros, o B é 16. A corrente no fio retilíneo longo é dada por aí, ó, uma função quadrática em relação ao tempo, em que I está em amperes e T está em segundos. Determine a força eletromotriz na espira quadrada no instante 3 segundos. Aí ele pergunta, qual é o sentido da corrente induzida na espira? Então, o que está acontecendo, galera? Vocês têm corrente elétrica estabelecida no fio reto, beleza? No fio reto apenas. E, passando pelo fio reto, existe uma espira quadrada em cima. Só que ela não está colocada no centro. Né? A linha reta, o fio reto não está no centro da espira. Está deslocada aí uma distância de A menos B, ou B menos A, no caso. E como a corrente elétrica que passa pela espira, o fio reto, varia, isso provoca uma variação também do fluxo na espira quadrada. Né? E isso vai gerar, então, uma força eletromotriz induzida. Então, bora pegar esse desenho e vamos pensar aí o que está rolando. Esse aí é o 26. Tudo bem. Então, vocês estão vendo que esses carinhas aqui, ó, essas voltinhas, elas estão apenas indicando que os fios não se encostam, tá? Um fio passa por cima do outro de maneira que não tem interferência de corrente. É como se a corrente não tivesse 2 caminhos a seguir. Não. A corrente só tem um caminho a seguir, que é pelo fio reto ou pela espira quadrada. Ponto final, é só isso. Beleza? Aí, o que acontece, galera? Usando a regra da mão direita, esse fio reto, ele produz um campo entrando na parte de baixo e saindo na parte de cima, não é isso? Então, B, beleza? Pela regra da mão direita aí. De maneira que, lembra que o fluxo magnético total, se eu determinar aí as duas regiões, o fluxo magnético total, ele vai ser dado pela integral de BdA, tá bom? Só que eu vou separar em 2 fluxos. Eu vou chamar o de cima de fluxo 1 e o de baixo de fluxo 2.
porque são duas regiões separadas. O que vai mudar de verdade? Vai mudar o ângulo entre a área e o campo. Porque se eu considerar que o vetor área está para dentro, tá bom? Então vamos fazer assim, ó, fluxo 1, fazer com calma. Fluxo 1 mais o fluxo 2. Então, o fluxo magnético, ele vai ser igual à integral de B escalar dA. Aí eu vou chamar de área 1. E aqui eu também vou chamar de B1, mais a integral de B escalar dA. Aqui eu vou chamar de B2, aqui eu vou chamar de área 2. Lembra que, como o campo ele está alinhado com a área, então ele pode, a gente pode pensar no ângulo aí, né, como sendo isso aí, pode ser BDA cosseno de φ, tá certo? Só que se eu indicar para vocês que o vetor área está para dentro da tela, então o cosseno de φ vai dar 1 quando eu pegar a área 1, e ele vai dar menos 1 quando eu pegar a área 2, porque o B na área 2 está para fora. E como o vetor área está para dentro, beleza? Isso vai dar um ângulo de 90 graus. Então, em outras palavras, galera, vai ficar assim, ó. Fluxo B, fluxo magnético, vai ser a integral de B1 vezes dA, e aqui vai ficar menos A1, né? Menos B2 dA2. Beleza? Que aí eu tiro o caráter vetorial das coisas, mas aí eu já estou levando em consideração que numa das espiras o campo é para dentro, na outra o campo é para fora. Tá bom? Deixa eu inclusive corrigir aqui. Eu estou chamando a área 1 a área grandona. Então, esse aqui vai ser o fluxo 1 e esse aqui vai ser o fluxo 2. Pronto, para dar o sinal certinho. Beleza, agora vamos lá. Como é que é o campo magnético produzido por um fio reto? Porque quem está produzindo o campo magnético aí é o tal do fio reto. Lembra que o campo magnético do fio reto era μ0 I sobre 2 πr. Lembram disso? Então é isso que nós vamos colocar aqui, ó. Ah, sim, e quem é o dA, né? Eita. E quem é o dA? O dA, galera, é um elementozinho de área. Um elementozinho de área. Então, o elementozinho de área é base vezes altura. Eu vou escolher uma altura, por exemplo, aqui, ó. Vou chamar de dr. Porque depois eu vou integrar de 0 até o fim desse R, né? Beleza? No caso aí vai ser até B menos A para cima e até A para baixo. Bom, tá entendendo aí, né? Então, o dA, que é um elementozinho de área pequenininho, vai ser base. Quem é a base? A base é o B vezes a altura. E quem é a altura é o dr. Bom, então vamos colocar ali. Então ficou fluxo B, que é o total da espira. Isso vai ser integral de μ0 e 2πr. dA, quem é o dA? É o B dr. Menos integral μ0 e 2πr
B, dr também. O que vai mudar aí? Os limites de integração. Beleza? O limite de integração da espira do fluxo 1, eu tô integrando de 0 até o final daqui, ó. Esse aqui é o fluxo 1. Ou seja, de 0 até A. Então, aqui eu vou botar de 0, que é a distância até o fio, né? Até A. Beleza? Agora, o fluxo 2, que é o fluxo de cima, eu estou integrando também da distância 0 até aqui, ó. E aqui corresponde, galera, a B menos A. Pode crer? Que é o B menos o outro. Aí eu fico com a altura do triângulo, do retângulo pequeno. Então, vai de 0 até B menos A. Muito bem. Aí aqui tem uma manobra matemática. Né? Por exemplo, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar isso aqui, ó. Esse fluxo dele é igual. O que é constante e é igual para todo mundo é o μ0, o I, o B e o 2π. Então, na prática, o que a gente tem que integrar? A gente tem que integrar 1 sobre R dr de 0 até A menos integral de 0 até B menos A. Da mesma coisa. Vamos ver se vocês concordam, galera. Fazer essa subtração de integrais é o seguinte. Eu estou somando termos que vão de 0 a A. Eu estou somando termos que vão de 0 a A. E depois estou subtraindo os termos que vão de 0 a B menos A. Vocês concordam comigo que dentro do B, dentro do intervalo de 0 a B menos A, esse intervalo, ele está dentro do intervalo de 0 até A? Né? Porque imagina dentro da reta dos reais, assim, ó. Eu estou somando de 0 a A. Vamos supor, estou somando de 0 até A. E aqui, ó, eu tenho um intervalo B menos... B menos A não, desculpa, é A menos B, né? Não é? Não, é B menos A, isso mesmo. B menos A. Porque aqui é de 0 a B. Beleza. Foi mal. Aqui é de 0 a B. Aqui é de 0 a B. Então, curte. Eu estou indo de 0 a B. Imagina um intervalo que vai de 0 a B. Aí eu vou considerar todos esses caras que estão dentro de 0 a B e vou somar. Aí depois eu vou subtrair todos os caras que estão aqui, ó. De 0 a B menos A. Então, isso quer dizer que eu estou subtraindo, eu estou tirando, excluindo isso aqui, ó. Então, só me sobra a integração de B menos A até B. Faz sentido, não faz? Não é a mesma, foi mal. É a mesma, porque eu estou indo de 0 a A. Não, é isso mesmo. Mas a ideia é a mesma. Então, eu estou excluindo todo esse intervalo de subtração, de modo que eu posso juntar toda essa historinha dentro de uma integral só e fazer assim, ó. Deixa eu olhar para cima. Fica fluxo B é igual a μ0 I B sobre 2πr, ou sobre 2π,
E eu vou ter apenas uma integral de b menos a até a. Vocês estão de acordo? Porque eu estou desprezando os termos que eu estava subtraindo lá. E isso é bom, por quê, galera? E aqui vai ficar a integral de dr sobre r. Dois motivos. Eu tenho um motivo matemático para fazer isso e um motivo físico para fazer isso. O motivo matemático é o seguinte. Vocês estão vendo que a integral de 1 sobre r é um ln, é um logaritmo. Se eu coloco nos limites um logaritmo de zero, eu ferro tudo. Porque o logaritmo de zero é infinito. Ele explode. Entendeu? Então, eu estou explodindo com o meu resultado. Então, a gente tem que evitar fazer um logaritmo de zero. E aí, a física que ela aparece. Por quê? Porque, olha só, o fluxo magnético que está... Eu vou riscar aqui, tá? Depois eu desrisco. O fluxo magnético que aparece aqui, nessa área, vocês concordam comigo que é idêntico ao fluxo magnético que aparece nesta área aqui, ó? Desde que esta área seja de uma altura b menos a. Só que, percebam, um fluxo está para fora e um fluxo está para dentro, velho. Se eu somar os dois, o que vai acontecer? Vai zerar. Vai zerar, porque um é positivo e o outro é negativo. Isso quer dizer que o único fluxo que sobra, eu vou botar aqui o verdinho, é o fluxo dessa região. Ó. Na hora que a gente soma tudo, só vai sobrar esse fluxo verdinho. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu só preciso integrar de b menos a, que é daqui, até a ponta, que é a. Beleza? Esse é o motivo físico da parada. O motivo matemático é você desprezar os termos que você está subtraindo. É a mesma coisa. Convencidos? Deixa eu ver aqui o chat. Esse não aí é para outra coisa, né, Isabela? Que tem meia hora que você escreveu esse não aí. Então, bora. Olha aí, nosso fluxo B, então, vai ser igual a 0 e B sobre 2π. Aí a integral daquele troço vai dar ln. Na hora que você substituir os limites, vai ficar ln do de cima, menos ln do de baixo. E aí você pode juntar tudo num troço desse. Muito bem, esse é o fluxo, mas ele quer o quê? Ele quer, que diabo ele quer? Ele quer a força eletromotriz. Então, a gente vai fazer a lei de Faraday. Então, a lei de Faraday diz que força eletromotriz induzida é menos dφ dt. E aí, olhem, quem está variando em relação ao tempo nessa brincadeira aí? O meu fluxo depende do μ0. O μ0 é uma constante, esse cara não varia. Depende dos valores dos lados ali das espiras, né, que é o B e o A, também não varia. A única coisa que está variando nessa historinha aí é a corrente elétrica. Por quê? Porque ele fala que a corrente elétrica tem uma dependência temporal. Então, né, já substituindo aí as coisas, fica assim, ó. Então vai sair da derivada o μ0, o B, o 2π, é tudo constante, e o ln de A sobre B menos A. Aí quem fica na derivada é a corrente dI dt. Beleza? Como é que era a derivada mesmo? Ou como é que era a corrente? Ó? 4,5t² menos 10t. Bora derivar isso logo de cabeça?
Isso é fácil, né? Então, menos 1, 0, vezes B, sobre 2π, Ln de A, B menos A, vezes. Aí o 2 vem multiplicando o 4,5, gera um 9, e aqui vira um 10. Eu quero 10t. Já derivei, tá, galera? Fica mais fácil pra gente. Bom, agora é substituição, né? Vamos substituir aqui os valores. Então, força eletromotriz induzida é igual. Aí eu vou colocar o número, tá, senhor? Eu tiro esse menos aí da historinha de novo. 4π vezes 10 a menos 7. Quem é o B? 16 centímetros e o A é 12 centímetros. Então, 0,16 sobre 2π ln de 0,12 sobre 0,16 menos 0,12 vezes 9 vezes 3, que é o tempo, né? Menos 10. Então tá. Isso vai dar 5,98 vezes 10 a menos 7 volts. Legal? Vocês estão vendo que o final é pouco importa, né? O que interessa é a maratona no meio do caminho aí. Essa maratona é que é legal de fazer. Aí ele pergunta, olha só, ele pergunta qual é o sentido da corrente. Aí, galera, o sentido da corrente, vocês têm que olhar para o seguinte. O fluxo está aumentando ou está diminuindo nessa região aí? Essa região verdinha que eu fiz. Aí você tem que olhar para a derivada da corrente. Quanto que vale a derivada da corrente? Porque a derivada da corrente é ela que me diz se a corrente está aumentando ou diminuindo. Naquele instante. Porque vocês estão vendo que a corrente é uma dependência quadrada, né? Quadrática. Então, é uma função do segundo grau. Se é uma função do segundo grau, tem hora que aumenta, tem hora que diminui. Né? Existe um vértice ali. Então, olha para a derivada e substitui o tempo. O tempo é 3. A derivada já está aqui, ó. 9 vezes 3 é 18, 18 menos 10 é 8. Então, isso aqui, galera, dá 8 amperes por segundo. Beleza? Isso quer dizer, então, que a nossa, nesse instante, DI/dt, para 3 segundos, existe uma crescente de corrente de 8 amperes por segundo. Então, se a corrente está crescendo, é porque o fluxo magnético para dentro está crescendo também. Beleza? Se o fluxo magnético está crescendo para dentro, a corrente tem que ser tal que contraria o crescimento, então, para fora. Nesse caso, a corrente tem que ser no sentido anti-horário. Opa, anti-horário não, né? Desculpa. Tem que ser no sentido... anti-horário. Eu falei certo e escrevi errado. Anti-horário. Porque aí a corrente ela tem que sair, ela tem que fazer o campo sair na parte interna da espira. Beleza, galera? Esse aí é mais trabalhoso, né? Esse é mais trabalhoso, mas vocês entenderam a lógica do negócio? Tá
tudo bem? Qualquer dúvida, vocês me dão um grito aí. Bom, vamos para frente. Fiz mais alguns aqui com vocês. Qualquer coisa, vocês escolhem uns aí também. Faz um que tá na prova, professor. Oi? Faz um que tá na prova. Beleza, é o próximo, então. A prova, Oi? a prova já tá pronta? Putz, não, velho, eu tenho que fazer isso hoje para vocês. Hoje à noite eu entrego para vocês, mas eu vou ter que fazer isso hoje ainda. Ah, então já escolhe esses aí que você resolveu com a gente. Aí tu Ah, já tem o gabarito aí certinho. Pronto, tranquilo. Menos trabalho pra todo mundo. menos trabalho para todo mundo, né? Fechou. Galera, então até o 28 é só essa brincadeira aí, tá? Lei de Faraday. Resumindo, lei de Faraday. Aí, daí pra frente, tem outras coisinhas. Aí tem aquela história de você arrastar a barra no circuito. Não é difícil, é bem tranquilo. Aqui, na maioria das vezes, você vai ter que usar aquela equação da legião da boa vontade, lembram dela? É isso. Aí tem as aplicações, né? Olha, esse aqui, ó. De repente, esse aqui é legal, olha só que legal. Tem um peso aí agindo na espira. Ele diz assim, na figura 35, na figura 3055, uma espira retangular muito longa, de largura L, resistência R e massa M, está inicialmente suspensa na presença de um campo magnético horizontal conforme uniforme B, que aponta para dentro do papel e existe apenas acima da reta AA. É deixada cair a espira, que acelera sob a ação da gravidade até atingir uma velocidade terminal VT. Olha que legal. Escreva uma expressão para VT, essa velocidade terminal, ignorando a resistência do A. Primeira coisa, por que ele fala que o campo magnético só existe até essa linha AA? Porque se o campo magnético completasse todo o espaço, galera, à medida que a espira fosse caindo, o campo magnético não ia variar dentro da espira. Se o campo magnético não variasse dentro da espira, não ia rolar variação do fluxo, né? Porque o campo ia ser constante. Se não rolar variação do fluxo, quer dizer, então, que não ia ter corrente na espira. Se não fosse ter corrente na espira, nada acontecia. Ela ia cair como se fosse um aro de ferro caindo, sem nada acontecer. Mas, como existe um limite do campo magnético até essa linha AA, à medida que a espira cai, ela vai passando por essa linha, e isso quer dizer, então, que a quantidade de campo magnético que atravessa a espira vai diminuindo. Beleza? Por quê? Porque a região de baixo não tem mais campo, só tem campo a região de cima. Faz sentido aí para vocês? Então vamos pegar esse desenho aqui, ó. Esse é o 34, né? Cadê? Eu não tenho ele, não? Não tenho ele, não. Uf, beleza? Então deixa eu copiar rapidinho aqui, esse rapidinho. Tá vendo, Marco? Outra vantagem do tablet. Com a mesa digitalizadora, isso aqui não seria tão fácil assim, não. Tô vendo que o processo aí é bem prático. Tu já pega as imagens e tal, já abre o livro, resolve Então, tudo cara, aí. isso aqui pra mim, isso mudou minha vida, velho. Esse tablet aqui, ele mudou minha vida. Muito bem, então, o que acontece, galera? À medida que esse cara vai caindo, o fluxo vai diminuindo, aí percebam, a lei de Lenz, ela diz o seguinte, o campo magnético da corrente induzida tem que ser tal que contraria a variação do fluxo. Então, se o fluxo está diminuindo,
Nós vamos ter que fortalecer esse fluxo. Em outras palavras, o campo magnético produzido pela corrente tem que apontar para dentro também. Por quê? Porque como esse fluxo está caindo, está diminuindo, então eu vou ter que criar uma corrente elétrica que fortaleça esse fluxo. Ou seja, a corrente na espira vai girar no sentido horário. Girar no sentido horário. Agora, galera, se eu tenho corrente dentro de um campo, eu tenho uma força, né? Então, olhem para aquela barra de cima do circuito, né? Se você aplicar a regra da mão direita, ó, campo está para dentro, corrente está para a direita, então a força está para cima. Se a força está para cima, ela vai contrariar o peso. Vou botar ela logo lá. O peso está para baixo. A força magnética que ela vai estar para cima. Força magnética. Certo? De maneira, então, que quando chegar na velocidade terminal, o que isso quer dizer? Quer dizer que não existe mais aceleração no sistema. Por quê? Porque a velocidade ela é contínua, constante, e a aceleração é zero. Isso quer dizer que a força resultante é zero, ou seja, o módulo da força magnética tem que ser igual ao módulo da força peso. Tudo bem? Então já vamos escrever isso aqui, ó. O módulo da força magnética tem que ser igual ao módulo da força peso. Porém, a força magnética, aí nesse caso, é o senhor Bill, né? BIL. E o ângulo é 90 graus entre a corrente e o campo, então o seno de 90 é 1. O peso é mg. O que a gente tem que achar aí dentro? A gente tem que achar a corrente elétrica e substituir dentro dessa equação, tá bom? Mas para achar a corrente elétrica, eu preciso da lei do senhor Faraday. E para achar a lei do senhor Faraday, eu preciso de quem? Preciso do fluxo, tá bom? À medida que esse cara cai, galera, ele gera aqui, ó, uma nova área. Se eu chamar essa nova área de dA, isso vai ser base vezes altura. A base vocês já sabem quanto vale, é o próprio L. Não é isso? A altura corresponde exatamente à distância percorrida pela barra nesse movimento. Tudo bem? Então, vai ser a velocidade, que já é a velocidade terminal, porque é constante, né, durante um intervalo de tempo, dt. Faz sentido aí para todo mundo? Essa aí é a altura do retângulo infinitesimal que eu estou adotando à medida que essa espira está caindo. Se eu passar o dt para a esquerda, eu vou ter que dA dt é LV. Pronto. E aí agora a gente pode ir atrás do fluxo, porque a força eletromotriz vai ser igual a menos dφ dt. Esquece o menos, né? Bora logo pro que importa. Isso aqui vai dar ddt. Eu já sei que para onde a corrente gira, então pouco importa o menos aí. ddt de quem? Galera, nesse caso aí o fluxo é simples, né? É só B vezes A. Eu posso definir o vetor área para dentro, então o ângulo entre eles vai dar zero. Então fica BA. E quem está variando aí é só a área. Então eu posso escrever isso como sendo B vezes dA dt. E o dA dt eu já escrevi ali em cima. Então, força eletromotriz
é igual a B, L, V. Essa expressão vocês já sabiam dela, tá? Eu só tô só refazendo para fortalecer a ideia na cabeça de vocês. É a famosa legião da boa vontade. Beleza. Só que, lembrem que a força eletromotriz é a DDP na espira. E essa DDP eu posso trocar por RI. Então fica RI é igual a LBV. Legião da boa vontade. E aí eu consigo isolar o I, ó. O I, LBV sobre R. Pronto, volta isso na equação da força. Que é essa aqui, ó, do Bill é igual a mg. Então vai ficar B vezes LBV sobre R vezes o L, né? Olha lá, botei no lugar do I, aí fica o L do lado. Tudo isso é igual a mg. Tudo isso é igual a mg. Aí fechou. Aí a gente isola o V e acabou o problema. Quando a gente isolar o V, isso vai dar R vezes mg, então fica mgr sobre BB com B vai dar B quadrado, L com L, L quadrado, então vai ficar B2, L2. É isso? Vamos. Pronto. Como eu já parti do princípio que essa velocidade é constante, essa aqui é a nossa velocidade terminal. Chique, né? Chique demais. Deixa eu ver essa bacana aqui. 25. Ó, aí aqui já são os campos elétricos induzidos. Vamos fazer uma dessa aqui? É difícil. Ó, eu já fiz a 38 com vocês. Bora fazer essa 39? 39 pode ser bacana. Olha o que ele fala, galera. O campo magnético de um ímã cilíndrico, então imagina aí um rolo, né, de bobina, um campo magnético passando por dentro desse rolo, com 3,3 centímetros de diâmetro, varia senoidalmente, ou seja, através de uma função seno, entre 29,6 e 30 Tesla. Então, vai de 29,6 até 30 e fica aí oscilando entre esses dois valores. Ou seja, o valor mínimo é 29,6, o valor máximo é 30. E aí fica ali, senoidalmente oscilando. Com uma frequência de 15 Hz. Essa variação é produzida pela corrente em um fio enrolado em um ímã permanente. Qual é a amplitude do campo elétrico induzido por essa variação a uma distância de 1,6 centímetros do cilindro? Então vamos lá, galera. Nós estamos falando de um ímã cilíndrico com 3,3 centímetros. 3,3 centímetros de diâmetro vai me dar um raio de 1,65. Tudo bem? Isso quer dizer que eu vou estar nessa situação aqui, ó. Deixa eu... Esse é o 39. Deixa eu mudar de página. Deixa eu ver se ainda tem a figurinha lá daquela aula passada de muitos tempos atrás. Aqui, ó. Pronto. É isso aqui que está acontecendo. Tá? Eu estou vendo o corte da seção transversal. Eu vou botar aqui os valores para ficar mais claro para vocês. Acho que o roxo fica legal. Aqui, dá um destaque. Então, eu tenho dois raios, ó. Eu tenho... Ah, ele já colocou ali o desenho. Eu tenho esse raio aqui grandão, que vale 1, sei lá, de vermelho. 1,65.
centímetros. O que é isso? Isso é aquele 3,3 dividido por 2, tá? Porque 3,3 é o diâmetro. E eu tenho o raio que ele quer do campo elétrico induzido aqui dentro, ó, que é 1,6 centímetros. Por que isso é importante? Porque faz diferença se eu estou calculando o campo elétrico fora do campo ou dentro do campo. Não é isso? Se eu estivesse calculando fora do campo, eu teria que usar apenas a região onde tem campo. Né? Nesse caso aí, como a gente está dentro do campo magnético, aí eu vou ter que usar apenas até 1,6. Não interessa o que está fora desta região. Beleza? Porque, de novo, a pergunta dele, ó, qual é a amplitude do campo elétrico induzido por esta variação a uma distância de 1,6 do eixo do cilindro? Então, o que me interessa é até 1,6. O que está de 1,6 para lá, pouco importa. Por isso que é importante saber qual é a distância que você está trabalhando aí. Bom, ele falou que o campo magnético varia senoidalmente. Então, se ele varia senoidalmente, o campo magnético depende do tempo através de uma amplitude B0, eu vou chamar aqui de B0, vezes um seno de ômega t. Ok? Bom, galera, quem é essa amplitude? Aí, olha só, eu vou fazer aqui um rabisco. Ele fala, se eu marcar aqui um eixo da amplitude do B, ele fala que nós vamos de 29,6 até 30. Correto? Se eu marcasse aqui um eixo central, é como se esse cara fizesse isso, ó. Tudo bem? De 29,6 até 30. Ou seja, a amplitude real desse troço é isso aqui, ó. Tá bom? Tudo de 29,6 até 30, tudo isso dá 0,4. Concordam? 0,4 Tesla. Isso quer dizer que a amplitude do campo magnético real dá 0,2. Concordam comigo, galera? Tá bom? A gente tem de 29,6 até 30. Então, isso dá um dobro da amplitude de 0,4. Então, a amplitude tem que ser 0,2. É isso que eu vou usar aqui na minha função, ó. Então, o B de T é 0,2 vezes o seno de ômega t. Beleza? Então, esses valores foi só para isso. Só para isso. Beleza. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular, vamos usar a lei de Faraday, só que com campo elétrico. Lembra que a integral de E escalar, integral de linha, né? De E escalar dl isso corresponde a menos dφ dt. Ok? Como a gente está fazendo uma integral de linha de uma coisa circular, e o campo elétrico é constante nesse círculo, nessa circunferência, né? Então, isso aqui vai ficar E vezes 2πr, que é o comprimento da circunferência. Do lado de lá vai aparecer um menos ddt, menos ddt de dA. Certinho? Como a área não varia, quem está variando é o campo, e nós já sabemos como ele varia, então está tudo lindo, tudo maravilhoso. Beleza? E eu botei já o Rzinho justamente para identificar que esse Rzinho é 1,6. 1,6. E quem é a área, galera? Quem é esta área aqui, ó? Esta área é a área da região que tem o campo. E nós queremos apenas até o Rzinho, então, πr ao quadrado. Tá bom? Aí vocês vão lembrar, se você estivesse calculando o campo fora desse campo magnético, fora dessa região circular, aí a área que você ia usar era
essa área você usar o πr quadrado, que é da área da onde tem o campo, e aqui nessa integral, que você está integrando na região do campo, aí você ia usar o Rzão, tá bom? Se o Rzão fosse fora da região do campo magnético. Então, aí esses caras seriam diferentes. Aqui eles vão ser iguais, aqui vai aparecer o Rzinho e o Rzinho, por quê? Porque eu estou na região dentro do campo magnético. Beleza? Então, o fluxo magnético acontece dentro dessa região e o campo elétrico está dentro dessa região. Então, os raios se coincidem. Agora, se a gente estivesse integrando fora do campo magnético, aí não. Aí o campo elétrico, ele estava numa linha, numa circunferência grande, de raio Rzão, mas o fluxo, ele seria o fluxo apenas do campo magnético. Então, você teria que usar o raio da onde tem o campo. Nesse caso aí, seria 1,65. Bom? Aí, cuidado com essas coisas. Então, a gente faz assim, ó. Campo elétrico é igual. Para que já menos, deixa eu botar aqui 2πr. É igual a VD, aqui vai ficar πr quadrado, né? Vai sair da área. Vai ter uma derivada do campo. E a derivada do campo é a derivada de 0,2 vezes o seno de ômega t. Derivada do seno é o cosseno. Vamos lá para cima. Então, a gente vai ter... Ó, vou cortar aqui, ó. Π com π morreu. R com R morreu. E eu posso passar o 2 dividindo esse 0,2. Vai dar 0,1. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. Campo elétrico é igual... Vai sobrar um R do outro lado, porque tinha um R quadrado, eu cortei, né? Vezes 0,1. Então, deixa eu já botar o 0,1 na frente. 0,1 vezes o R, vezes... Aí, galera, vai aparecer um ômega aqui, tá? Quando a gente derivar o seno. E aí, aqui fica o cosseno de ômega t. Cosseno de ômega t. Beleza? Em outras palavras, quem vai ser de novo a amplitude? A amplitude é esse cara aqui, ó. Eu vou chamar esse aqui de E0, por exemplo. Que é o E máximo, né? Então, o E0 vai ser igual a 0,1 vezes R, vezes o ômega, que é 2πf. Então, isso aqui vai dar 0,2 R π F. Pronto. Aí é só substituir o que ele falou. Opa. Eu quero isso. Bom, o F é 15. O R é 1,6. Vamos lá. Então, E0 é igual. - 1,6 centímetros. Então, vezes 10 a menos 2. Vezes o π, vezes o 15. Quando vocês fizerem essa continha, vocês vão encontrar quanto? Mais ou menos 0,15 volt por metro. Beleza? Essa é a amplitude do campo elétrico, tá, galera? É a amplitude. Aí ele fica oscilando aí, né? De um até outro. Beautiful, beautiful, beautiful. Bora fazer um de circuito? Importante, né? De circuito.
RL. Deixa eu ver se tem uma dúvida. Só tá de boa, né? Ó, sempre que vocês tiverem fitas assim, cara, vocês podem pensar como se várias linhas formassem essa fita, tá? Aí vocês raciocinam como se fossem várias espiras formando uma fita só. Então, são várias correntezinhas que geram essa corrente total. Aí não tem erro, não. É só você fazer isso e dá tudo certo. Autoindução, então, que a gente mexe com circuito. Galera, vocês vão ver ó, que você pode botar indutor em série, você pode botar indutor em paralelo. Recomendo vocês fazerem isso aqui para vocês saberem como que funciona, né, a associação de indutores. Caso tenha mais do que um indutor dentro de um circuito, você sabe como proceder. Beleza? É a mesma coisa que resistores. Aí as outras perguntas, elas vão se guiar com relação a isso, né? Então, aqui, ó, circuito RL. Vamos pegar o mais difícil. Circuito RL simples, tal. Ó, isso aqui já começa a ficar mais complicadinho. 57, 58. Olha, esse 59 aqui. Bora fazer ele? Olha só o que o homem está dizendo, galera. Na figura, depois que a chave S é fechada no instante t igual a zero, a força eletromotriz da fonte é ajustada para manter uma corrente I passando pela chave. Então, olha só. A corrente que passa pela chave é sempre constante. Sempre. A corrente que passa pela chave é sempre constante. Agora, a corrente que passa pelo resistor e a corrente que passa pelo indutor não necessariamente são constantes, tá bom? A soma das duas é que é constante. Então, acho que eu tenho essa figurinha lá. Esse é o 39, né? Não, 59. Figurinha. Tem. Aqui. Beleza. Então, quando você fechar esta chave, uma corrente constante vai passar aqui, vou chamar de I. Uma corrente cai para a resistência, porque está em paralelo com o indutor, nós vamos chamar de I1. E uma corrente passa pelo indutor, vou chamar de I2. Beleza? De maneira que, claro, né, a corrente I é igual a I1 mais I2. Lembrem que o indutor ele funciona como se fosse uma mola, né? Por isso que ele tem esse símbolozinho aí, além de explicar o fato das espiras, ele funciona como uma mola. Na hora que você dá a corrente inicial, ele se comporta meio que dando uma resistência para essa corrente elétrica. Então, ela é como se estivesse acumulando energia elétrica, aí depois você solta a mola. Ela devolve a corrente elétrica para o sistema. Bom, isso tem uma analogia muito boa quando nós fomos estudar corrente alternada, aí no terceiro módulo. Beleza. Então, percebam, a corrente I1 e a corrente 2, elas dependem do tempo. Mas a corrente I não depende do tempo. A corrente I, ela é constante. É isso que o problema diz aí nesse começo, nessa introdução. Então, aqui são duas correntes. Muito bem, o que isso quer dizer? Se eu derivar a equação de cima, I derivado vai dar zero, porque ele é constante. Aqui eu vou ter um DI dt. I1, né? Mais um D e 2 dt. De modo que o D e 1 dt
é menos o DI2dt. Ok? Bom, galera, aí o que acontece? Eu sei que a diferença de potencial, se a gente marcar dois pontos específicos aqui, ó, vou chamar aqui de ponto A e vou chamar aqui de ponto B, beleza? A diferença de potencial que está nos terminais do resistor tem que ser a mesma diferença de potencial que está nos terminais do indutor. Por quê? Porque eles estão ligados em paralelo. Então, tanto o resistor quanto o indutor, eles estão ligados entre os pontos A e B. Faz sentido, né? Então, eu posso dizer que a diferença de potencial entre os pontos A e B, visto pelo resistor, tem que ser igual à diferença de potencial entre os pontos A e B, olhando para o lado do indutor. E aí nós sabemos calcular essas coisas. A diferença de potencial no resistor é R vezes I. E a diferença de potencial no indutor é D I dt vezes L. DI. Opa. Só que vamos cuidar aqui ó, com a corrente. A corrente do. Deixa eu fazer com calma. A corrente do resistor é I1. E a corrente do indutor é I2. Pronto. Ok? O que nós vamos fazer? Vamos trocar, então, essas derivadas. Eu sei que a derivada do I2 é menos a derivada do I1. Vamos lá para cima. Vai ficar assim, ó. R vezes I1 vai ser igual a L, aí vai aparecer um menos aqui, então menos L DI1 dt. E resolver essa equação, vocês sabem, nós já fizemos isso, né? Vou fazer de novo, mas a ideia aqui é o seguinte, quando você passar, deixar as variáveis arrumadas uma de cada lado, vai ficar menos R sobre L de um lado, dt, isso vai ser igual a DI1 sobre I1, pode crer? Aí o que a gente faz? Integration. A gente integra esse cara aqui, ó. Você tem constante, sem integração. Integra o tempo de 0 a t, dt. Integra a corrente DI1 sobre I1. E aí, essa integral é de onde? Até onde? Olha só, galera. Quando você fecha a chave no tempo igual a zero, vocês concordam comigo que o indutor ele funciona como uma espécie de um cara que se opõe à corrente? Então, no momento que você fecha a chave, a corrente que passa no indutor é zero. Beleza? Por quê? Porque ele se opõe a essa variação brusca. Ele não faz passar corrente por ele. É como se, naquele momento, é como se o indutor funcionasse com uma resistência extremamente alta. Aí depois é que ele vai aceitando passar corrente por ele. Isso quer dizer o seguinte, toda corrente, galera, que passa no circuito vai cair, nesse instante, direto na resistência. Tá bom? Então, eu vou chamar essa corrente aqui, ó, vai ser a corrente I, que ela vai descer direto para a resistência, e depois de um tempo, ela vai adquirir o valor I1. Tudo bem? Então, no momento em que você fecha a chave, toda a corrente do circuito passa pela resistência. Mas só nesse momento. Por quê? Porque o indutor, ele oferece uma resistência infinita. Tá? Porque o DI dt, no tempo igual a zero, é como se ele fosse um pico. Puf! Aí, nesse momento, o indutor, ele dá aquela
força contra eletromotriz ali, né? Para não aceitar aquela mudança. É para isso que serve o indutor. Então, bom, vou fazer rapidinho aqui, ó. Vai ficar menos R sobre L, menos R sobre L vezes o tempo. Aqui vai ficar Ln de I1 sobre I. Arrumando a casinha, né, fazendo exponencial, parará, aquela coisa toda, você vai ter que o I1, que vai depender do tempo, ele vai ser igual a I vezes a exponencial de menos R T sobre L. Pronto, achamos o I1. Agora, quem vai ser o I2? Deixa eu fechar esse cara aqui. Esse aqui é o I1. Quem vai ser o I2, galera? Se você olhar para a equação total, o I2, que depende do tempo, ele nada mais é do que a corrente total menos a corrente que passa no resistor, que é o I1. Todo mundo de acordo? Então, I2 vai ser igual a I menos I1, que é I elevado a menos R T sobre L. Muito bem. Vamos subir mais um aqui, ó. Então, o nosso I2 de T, vou botar o I evidência, vai ficar assim. I que multiplica 1 menos E elevado a menos RT sobre L. De buenas? E para todo mundo? Muito bem. Cadê? Letra B. Ele vai fazer outra pergunta aqui. Em que instante a corrente no resistor é igual à corrente no indutor? Ora, basta igualar as correntes, né? A pergunta da letra B é o seguinte, letra B. Quando que I1 de T é igual a I2 de T? Sucesso, né, galera? É só substituir aí as duas correntes e meter bronca. Já que eu tô com a mão na massa aqui, já vamos fazer logo. Então, I1 tá aí, né? I vezes E elevado a menos RT sobre L. Isso é igual a I, que multiplica 1 menos E elevado a menos RT sobre L. Aí, como morreu, quando eu passar a exponencial para lá, ela vem somando, de maneira que vai dar 2 vezes E elevado a menos RT sobre L é igual a 1. Aí 2 vai dividir, fica elevado a menos RT sobre L é igual a meio. Né? E meio é a mesma coisa que 2 a menos 1. Tira aí o logaritmo dos dois lados. Isso vai dar, na hora que a gente tirar o logaritmo, fazer com calma, né? Logaritmo de E elevado a menos RT sobre L é igual ao logaritmo de meio. Aqui vai dar menos RT sobre
L, e ali vai dar menos Ln de 2. Pronto. Então, daqui a gente acha o tempo. T é igual, menos com menos dá mais, dá L sobre R Ln de 2. Pronto. Eita, galera, foi um bocado hoje, hein? Tudo bem aí para vocês? Sossegado? Aí, galera, vocês tentem fazer alguns outros aqui, tá? Se bem que não vai dar tempo vocês fazerem, não, porque eu vou dar a prova hoje, mas se vocês puderem fazer alguma coisa aí durante a tarde, se der tempo, tenta fazer alguns sobre densidade de energia do campo magnético, alguma coisa de indução mútua. É muito exercício, tá? Mas aí é só aplicar aquelas ideias que a gente fez. Eu fiz bastante hoje, eu acho que deu para dar uma... Essa aula das 8 é complicada. Eu acho que deu para dar uma visão geral aí de como bicho, é coisa... E olha, Isabela, é só um capítulo, hein? É só um capítulo. Por isso que eu resolvi fazer uma prova só desse capítulo aí, porque ele é muita coisa, cara. Deus me livre. Mas aí vocês tentem, cara. Eu vou fazer a prova só do capítulo 30. E hoje eu libero ela para vocês. Deixa eu parar a gravação aqui, porque, né? Só aumenta o tamanho do bicho.